O que você faria se, durante um programa de TV ao vivo, um milagre, ou talvez algo ainda mais misterioso, acontecesse diante de milhões de pessoas? Naquela noite, tudo parecia normal nos estúdios da TV Record. Luzes ajustadas, roteiro revisado, plateia posicionada. O clima era leve, espiritual, até inspirador. O programa prometia ser um especial diferente, um espaço para falar de fé, música e esperança. No centro disso tudo, um convidado especial, Frei Gilson, o sacerdote que arrasta multidões com suas palavras e canções de louvor. Marcos Mion, o carismático apresentador, estava animado. Conhecido por seu entusiasmo e pela forma intensa com que vive cada programa, ele havia preparado uma noite especial. Um coral afinado, banda ao vivo, e até uma surpresa, um cantor misterioso que faria uma participação emocionante ao lado do Frei. O que ninguém sabia, nem a produção, nem a emissora, nem o próprio apresentador, é que aquela noite estava prestes a se tornar uma das transmissões mais estranhas e comentadas da história da televisão brasileira. E tudo começou com um simples acorde. Durante uma das músicas de adoração, enquanto Frei Gilson elevava sua voz ao som de um teclado suave e luzes âmbar banhavam o estúdio, algo mudou. Algo que não estava no roteiro. O que era para ser um momento de paz se transformou, diante das câmeras, em um verdadeiro campo de batalha invisível. Olhares se cruzaram. Sussurros tomaram a plateia. A respiração ficou presa na garganta de quem assistia. Não era atuação. Não era show. Algo real, e completamente inexplicável, estava acontecendo bem ali, ao vivo, diante de milhões. Nos bastidores, a equipe técnica entrou em alerta. No palco, Marcos Mion tentava manter o controle. E no centro de tudo, Frei Gilson manteve-se firme, como se já soubesse que aquele momento exigiria mais do que palavras ou canções. Exigiria fé. Essa história é real. Os registros existem, apesar de muitos tentarem apagá-los. Mas, como toda verdade que assusta, ela insiste em ressurgir. O que aconteceu naquela noite? Prepare-se. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas sobre televisão. É sobre algo maior. Talvez, algo que não deveria ter sido mostrado ao vivo. Mas antes de mergulharmos no que realmente aconteceu naquela noite, você precisa conhecer os personagens dessa história. Porque, como em toda grande trama, principalmente quando o céu e o inferno parecem disputar o mesmo espaço, cada figura tem um papel essencial. Começando por ele, Frei Gilson. Sacerdote carismático, voz suave, olhar sereno. Conhecido por transformar suas homilias em momentos de reflexão profunda e suas músicas em verdadeiras orações cantadas, Frei Gilson é uma presença magnética. Quando ele entra em cena, algo muda. O ambiente se aquieta, o coração desacelera ou acelera, dependendo do que está prestes a acontecer. Ele não é apenas um religioso. Ele é um canal. E naquela noite, talvez mais do que nunca, isso ficou evidente. Do outro lado do palco, estava Marcos Mion. Você já conhece o Mion? Entusiasmado, enérgico, com aquele jeito quase adolescente de se encantar com tudo. Ele é o tipo de apresentador que faz você sorrir sem perceber. Alguém que transmite verdade, até mesmo quando as câmeras estão desligadas. E nesse programa especial, ele estava empolgado. Afinal, unir fé, música e televisão era um projeto que ele queria tirar do papel há tempos. Mal sabia ele que a realidade iria ultrapassar, e muito, qualquer roteiro que tivesse imaginado. Além deles, estavam o coral e a banda da emissora, que dariam suporte musical à noite de louvor. Entre os músicos, um convidado especial, um cantor anônimo até então. Ninguém falou muito sobre ele nos bastidores. Disseram apenas que ele tinha uma voz potente e uma história emocionante. Mas talvez, só talvez, ele tenha sido escolhido não por acaso. A plateia, claro, completava o cenário. Gente de fé, de curiosidade, de coração aberto. Todos ali para viver uma experiência. Mas viveram muito mais do que esperavam. Ah, e se você chegou até aqui, com o coração batendo mais rápido e a mente cheia de perguntas, esse é o momento perfeito para se inscrever no canal.
Aqui a gente conta histórias que você não vê no jornal. Histórias que desafiam o comum e que te fazem pensar, será mesmo que foi só coincidência? Então aproveita, clica no botão, ativa o sininho e segue com a gente nessa jornada, porque o melhor, ou talvez o mais inacreditável, ainda está por vir. O programa começou exatamente como planejado. Uma abertura vibrante, câmeras se movimentando em sincronia, luzes bem ajustadas, plateia animada. Marcos Mion fez sua entrada com aquele entusiasmo contagiante, anunciou a presença especial de Frei Gilson e falou sobre a proposta do episódio: levar música, espiritualidade e esperança para os lares do Brasil. Frei Gilson subiu ao palco sob aplausos. Com o microfone em mãos e um sorriso sereno no rosto, ele começou com uma breve reflexão sobre a importância da fé em tempos difíceis, e logo emendou a primeira música de adoração. A melodia era suave, envolvente, daquelas que fazem a plateia fechar os olhos por instinto, como se rezasse em silêncio. Tudo estava perfeito, até que não estava mais. Durante a terceira canção, com o coral entoando harmonias ao fundo e a banda mantendo um ritmo delicado, algo começou a chamar a atenção. Um dos músicos, o cantor convidado, até então discreto, posicionado mais ao fundo do palco, começou a se comportar de forma estranha. Primeiro, abaixou a cabeça. Depois, os ombros começaram a tremer. A princípio, parecia emoção. Talvez estivesse sendo tocado pela música. Mas os segundos passaram e o desconforto cresceu. Ele colocou a mão no peito, depois na cabeça. Os olhos viraram lentamente, revelando um branco vítreo e perturbador. Seus lábios se moviam, mas não acompanhavam a melodia. Palavras desconexas começaram a sair de sua boca, baixas e guturais, quase imperceptíveis no início. A plateia começou a perceber. Algumas pessoas se entreolharam. Outras, como que instintivamente, pegaram os celulares. Nos bastidores, um produtor sinalizou algo para a equipe técnica. O diretor pediu para cortar para outro ângulo, mas o cinegrafista que cobria o coral hesitou, ele sabia que havia algo fora do normal acontecendo ali. Marcos Mion olhou de relance e seu semblante mudou. Ele deu um passo sutil para trás, claramente sem entender o que estava vendo. Ainda assim, tentou manter o programa no ar, enquanto os sussurros cresciam na plateia. Nos bastidores, alguém comentou que poderia ser uma crise de ansiedade. Outro sugeriu um mal súbito. Mas ali, naquele palco, entre câmeras, holofotes e notas de louvor, o que acontecia parecia ser algo muito mais profundo e muito mais sombrio. E ainda estava só começando. Foi questão de segundos. A música cessou de maneira abrupta, como se algo invisível tivesse cortado o som. O cantor convidado, aquele que antes tremia discretamente, agora gritava. Mas não eram gritos comuns. Eram sons roucos, distorcidos, quase não humanos. Palavras em línguas estranhas, desconexas, ecoando pelo estúdio. A plateia, que até então observava com inquietação, explodiu em murmúrios, tosses nervosas, algumas pessoas até se levantaram, assustadas. As câmeras, que deveriam estar focadas em Frei Gilson, giraram como se fossem puxadas por uma força invisível. E no momento exato em que o cantor virou o rosto para a lente, seus olhos, escuros, vazios, encontraram o espectador do outro lado da tela. Foi ali que tudo mudou. Ele começou a blasfemar, de forma clara, violenta, como se estivesse desafiando tudo que havia sido dito até então. As frases eram dirigidas contra a fé, contra a própria presença de Frei Gilson no palco. Palavras pesadas, impensáveis para um programa ao vivo em rede nacional. Marcos Mion, visivelmente abalado, levou a mão ao ponto eletrônico, tentando se comunicar com a produção. Intervalo. Intervalo agora, gritou ele. A direção acenou afirmativamente, a vinheta começou a rodar, mas, de repente, a tela travou. Nada acontecia. A imagem congelou por milésimos de segundo, mas pareceu uma eternidade. E quando voltou, não exibiu a vinheta de transição nem qualquer comercial, apenas o estúdio, ainda com o caos se desenrolando ao vivo. A equipe técnica se desesperou. Tentaram cortar o sinal, desconectar cabos, mudar para outra câmera,
mas algo impedia a transmissão de ser encerrada. Como se algo, ou alguém, quisesse que o mundo inteiro assistisse ao que estava prestes a acontecer. O público em casa começou a inundar as redes sociais. Comentários pipocavam: alguém tá vendo isso? O que tá acontecendo? Em segundos, o assunto virou o tema mais comentado do país. Frei Gilson, até então em silêncio, apenas observava. Mas em seus olhos havia algo que ninguém mais ali parecia ter: compreensão. Ele não demonstrava medo. Pelo contrário, era como se já soubesse o que estava por vir. E quando todos recuavam, ele deu um passo à frente. Porque naquele palco, entre fé e desespero, alguém teria que enfrentar o que as câmeras insistiam em não cortar. E esse alguém era ele. O estúdio inteiro parecia ter mergulhado em outra dimensão. As luzes, antes quentes e acolhedoras, começaram a piscar de forma descompassada. O som falhava, ora alto demais, ora completamente mudo. Um zumbido estranho começou a preencher o ar, como se algo se aproximasse, algo que não se podia ver, mas que todos ali sentiam. No centro do palco, o cantor continuava em transe. Seu corpo se contorcia de maneira antinatural, a voz agora era múltipla, como se falassem através dele, em camadas, em ecos dissonantes. A plateia entrou em pânico. Algumas pessoas corriam em direção à saída. Outras, paralisadas, apenas choravam. Foi quando Frei Gilson se moveu. Com passos calmos, mas firmes, ele caminhou até o epicentro do caos. Sem microfone, sem script, sem apoio técnico. Apenas com um pequeno crucifixo em mãos e uma fé que parecia iluminar o caminho diante da escuridão. Ele começou a orar. E não era uma oração comum. Era profunda, antiga, forte. Palavras carregadas de autoridade espiritual, ditas com serenidade e poder. O ar ficou denso. Quem assistia em casa descreveu depois uma sensação inexplicável, como se o ambiente dentro da própria sala mudasse naquele instante. As câmeras, que haviam perdido o controle, voltaram a funcionar sozinhas e focaram diretamente nele. A luz que piscava se estabilizou. O zumbido cessou. E, por alguns segundos, tudo silenciou, até que o cantor possuído gritou uma última vez e desabou no chão. O corpo caiu como uma pedra. Sem movimentos. O estúdio inteiro congelou. A câmera tremeu. E então, uma vinheta de emergência invadiu a tela. A transmissão foi cortada bruscamente. Nada mais foi ao ar naquela noite. E olha, se você achava que já tinha visto de tudo na televisão brasileira, pensa de novo. Porque o que aconteceu ali não foi encenação, não foi exagero e, definitivamente, não foi planejado. E se você gosta de histórias assim, onde o inexplicável se encontra com o sagrado, onde a fé é testada diante das câmeras e onde o sobrenatural insiste em aparecer onde menos se espera, então esse canal é para você. Aproveita agora, se inscreve, ativa o sininho e vem fazer parte dessa comunidade que busca mais do que respostas, busca a verdade por trás do que ninguém teve coragem de mostrar. Porque essa história ainda não terminou. Horas depois do ocorrido, o site oficial da emissora publicou uma nota curta, direta e estranhamente fria. O programa foi interrompido por problemas técnicos. Pedimos desculpas aos telespectadores. Nenhuma menção ao surto do cantor, nenhuma explicação sobre o motivo do corte abrupto na transmissão. Silêncio total. Como se quisessem apagar da memória coletiva o que havia acontecido em rede nacional. Mas já era tarde demais. Antes que a emissora pudesse agir, o vídeo completo do momento mais tenso do programa vazou na internet. Alguém da equipe técnica, ou talvez até mesmo da plateia, conseguiu gravar com o celular a parte mais intensa da transmissão, os gritos do cantor, a oração de Frei Gilson, a queda final. Em questão de minutos, o vídeo já estava em todos os cantos da internet. TikTok, Instagram, YouTube, grupos de WhatsApp. As imagens se espalharam com uma velocidade assustadora. E com elas, vieram as teorias. Algumas diziam que tudo era parte de uma ação de marketing da emissora. Outras, que o cantor havia sido vítima de uma crise psicótica ao vivo. Mas muitos acreditavam
e com firmeza, que o que ocorreu ali foi um caso real de possessão. Especialistas em comunicação tentaram explicar o fenômeno. Psicólogos foram chamados por podcasts e rádios para dar sua opinião. Mas ninguém tinha uma resposta convincente. O que se via naquelas imagens era algo que simplesmente não se encaixava nos moldes da lógica comum. Dentro da emissora, o clima era de tensão. Fontes anônimas relataram que o diretor do programa teve um mal-estar logo após o encerramento e precisou ser atendido. Parte da equipe da produção teria pedido afastamento no dia seguinte. O estúdio onde tudo aconteceu foi interditado para ajustes técnicos. E o cantor? Desapareceu. Nenhuma declaração. Nenhuma atualização sobre seu estado de saúde. Nenhuma confirmação de identidade. Era como se ele tivesse sido apagado do mapa. Marcos Mion, por sua vez, sumiu das redes sociais no mesmo dia. Nenhuma postagem. Nenhuma explicação. Nem mesmo um boa noite para os milhões de seguidores acostumados com sua rotina intensa. O Brasil inteiro se perguntava: o que de fato aconteceu naquele palco? E por que estavam tentando esconder? A resposta ainda estava por vir. Os dias que se seguiram foram de completo silêncio. Nenhuma retratação pública, nenhuma coletiva de imprensa. Apenas o eco do que havia sido transmitido, e depois censurado, continuava reverberando nas redes sociais. Entre dúvidas, fé e teorias conspiratórias, o Brasil esperava uma resposta. E ela veio, de forma inesperada. Uma semana depois, Marcos Mion reapareceu. Num vídeo simples, gravado de forma caseira, sem edição nem produção, ele surgiu visivelmente emocionado. Olhos vermelhos, voz embargada. Disse que precisou de um tempo para entender o que havia acontecido. Contou que, apesar de já ter vivido experiências espirituais intensas ao longo da vida, nunca imaginou presenciar algo tão real e tão fora da lógica humana como naquele palco. Foi algo que nenhuma pauta, nenhum roteiro e nenhuma câmera poderia prever, disse ele. Não era histeria coletiva. Não era atuação. Aquilo era outra coisa. Ele não usou as palavras posse ou demônio. Mas também não descartou nada. Pelo contrário, terminou o vídeo dizendo que, a partir daquele dia, sua visão sobre o bem e o mal havia mudado para sempre. Já Frei Gilson nunca deu uma declaração direta sobre o ocorrido. Em uma homilia transmitida dias depois, ele apenas disse: quando a luz de Deus brilha forte demais, as trevas não têm mais onde se esconder. E às vezes, elas se revelam, mesmo diante das câmeras. A frase viralizou. Tornou-se bordão entre fiéis, virou estampa de camiseta, rodou grupos religiosos e páginas místicas. Mas apesar do impacto da frase, ele nunca mais tocou no assunto. E o cantor? Oficialmente, sua identidade jamais foi revelada. Nenhum jornal conseguiu confirmar o nome, a origem ou o paradeiro dele. Rumores afirmam que foi internado em um hospital psiquiátrico na zona sul de São Paulo, sob sigilo absoluto. Outros acreditam que ele foi levado para um retiro espiritual no interior, longe da mídia. Há até quem diga que ele nunca existiu, e que foi apenas um instrumento para algo muito maior se manifestar. A verdade? Continua um mistério. Mas uma coisa é certa: quem assistiu aquele programa, quem presenciou aquele momento, nunca mais será o mesmo. Porque às vezes, a fé não só move montanhas, como também escâncara portais que ninguém ousa abrir. E talvez, naquela noite, um desses portais tenha se aberto. Ao vivo. Diante de todos nós. E se você ficou até aqui, me diz, como é que alguém consegue dormir tranquilo depois de uma história dessas? Luzes piscando, câmeras travando, um coral que vira cenário de exorcismo em rede nacional, parece coisa de filme, né? Mas vai saber o que anda rolando nos bastidores da TV por aí. Agora, antes que esse vídeo acabe igual o programa da Record, do nada e sem explicação, já se inscreve no canal. Aqui você encontra as histórias mais intrigantes, tensas e, claro, com aquele toque que faz você olhar para a tela e pensar: pera, que loucura foi essa? Deixa o like se essa história te prendeu do início ao fim,